Esse objeto, ele é extremamente importante para contar a nossa história. Uma vez que Belém nasceu de frente para o rio, nós temos uma história a contar de comercialização pelo rio. E essa embarcação vem contextualizar fisicamente aquilo que a gente lê nos livros de história. Então, para o IPHAN, isso é um achado extremamente importante, único no Brasil, de um achado onde uma embarcação foi deixada, ela não foi submersa, porque normalmente os achados são de embarcações submersas. Essa embarcação não estava submersa, ela foi deixada neste local onde ela foi encontrada, onde nós, através das equipes que estavam trabalhando na obra do Parque Linear da Doca, encontraram inicialmente a proa, e daí nós fomos fazendo todo o acompanhamento junto com a equipe de arqueologia, a equipe de obras do local, até que nós encontramos toda a extensão de uma parte da embarcação, que ela tem em torno de 25 a 30 metros de comprimento, digamos assim. E fazer a preservação desse equipamento para o nosso patrimônio histórico é contar realmente a nossa história, nós entendermos como todo o encaminhamento da cidade aconteceu, como o desenvolvimento da cidade se deu, e essa embarcação faz parte de tudo isso. De acordo com os estudos que estão sendo levantados pelas equipes de arqueologia e de restauro, ela é uma embarcação do século XIX, né? Então ela foi deixada aí uma vez que a cidade começou a desenvolver. E com o desenvolvimento da cidade, hoje o que nós vemos é uma cidade aterrada, né? Então os rios que já existiam nessa etapa da cidade já não existem mais, você só vê canais, né? Os igarapés não existem mais. Então essa foi uma embarcação encontrada no início de agosto do ano passado, onde nós começamos a fazer todo o histórico para poder retirar essa embarcação, toda a dificuldade que nós temos por causa das nossas chuvas, do nosso clima, da estiada, das marés, de subida e descida, e com 5 meses conseguimos tirar. Ela está dividida em 3 etapas, não foi possível tirá-la por completo, mas hoje ela está aqui praticamente completamente restaurada e será entregue à população para visitação. Era uma embarcação de cunho comercial e de outras finalidades também, que isso quem vai nos revelar são todos os estudos históricos que estão sendo finalizados ainda, né? Mas que ela tem esse contexto de comércio, porque a cidade era uma cidade comercial nesse entorno daqui, desse espaço que é a Doca, que é Tamandaré, que nós temos Ver o Peso. Então tudo isso é área comercial da cidade. Nós já temos local. Todo objeto encontrado, ele não pode ser desvinculado da sua área de encontro. Então, nada melhor do que nós colocarmos a embarcação no Porto Futuro 1. Né? Isso está sendo conversado e alinhado com as secretarias de Estado e município para que se possa colocar essa embarcação provavelmente no Porto Futuro 1. Ainda não se sabe a data, porque vai precisar fazer toda uma estrutura para receber um objeto tão grande e tão pesado como esse. Mas a população vai ter como se deleitar na história dessa embarcação com toda certeza. Esse é único e provavelmente no Brasil, que eu não vou poder te afirmar agora completamente. Normalmente, quando se acha embarcações, são embarcações que naufragaram, né, que vieram realmente a naufragar. Essa daqui não, essa daqui foi encontrada, foi deixada onde ela estava, onde ela foi encontrada. Então é um marco histórico diferenciado, um objeto como esse, realmente nós não temos história mencionada da proporção deste objeto encontrado. No início a gente tem alguns pesquisadores que trabalham também com a gente, junto com os trabalhadores da obra, identificaram uma ponta de ferro triangular. E aí continuaram escavando e perceberam que era um fragmento de uma proa de uma embarcação. Esse processo de pesquisa que a gente realiza dentro dos centros históricos, dentro de outros cenários também de licenciamento ambiental e licenciamento arqueológico, eles fazem parte de um conjunto de leis, existe uma execução, e aqui no Parque Linear da Doca é o acompanhamento arqueológico. Então, durante toda a obra, fica alguns pesquisadores, arqueólogos, realizando o acompanhamento dessas escavações de engenharia, né? E aí, quando a gente
durante esses trabalhos, a gente consegue identificar materiais arqueológicos saindo das escavações, e aí a gente identificou a embarcação. Esse processo, desde a identificação até onde ela está agora, que é um quase momento final, ele se dá da seguinte forma: a gente identifica o objeto, identificou a escavação, escavou, fez o registro. Esse registro é publicado junto ao IPHAN, no sistema do IPHAN, com relatórios. Não só a embarcação, mas outros artefatos foram encontrados junto a ela. E aí, depois disso, vem o processo que é de restauração, que a Tainá Arruda está à frente, realizando esse trabalho, que inclusive já está praticamente finalizado. Após isso, a entrega desse material a uma instituição de guarda, que no caso é o Museu do Estado, junto com a Secult. E aqui teve um panorama diferente, né? Que não tem como guardar isso dentro do museu. Então foi escolhido o lugar, que é a própria área do local onde foi encontrado, que é um sítio arqueológico, o Porto Futuro 1, e essa área aqui é uma área de sítio arqueológico, uma área que tem vestígios arqueológicos antigos aqui, né? Por causa de ser frente da cidade, está relacionado ao início da ocupação, e ele vai ficar exposto no Porto Futuro. Sobre histórias do que a gente já pode pensar sobre esse achado, não só ele, mas outros, né, que a gente encontrou, como louças, cerâmicas indígenas, cerâmicas brasileiras mais recentes, moedas e outros tipos de artefatos, eles conseguem nos narrar já um pouco sobre essa ocupação histórica aqui dessa área, que aqui nessa área, no início da invasão, da colonização, da ocupação europeia, que começou a se dar aqui, ela é uma área um pouco periférica. Ela começou lá no pontão que a gente conhece, que é onde é o Forte do Presépio. E essa área aqui, ela foi sendo ocupada posteriormente, entre o século XVII, XVIII, especialmente XVIII e XIX. Então esses artefatos começam a nos contar um pouco dessa história, por exemplo, da expansão da cidade. Mas não só disso. Esses artefatos podem nos contar histórias que a gente está fazendo esse levantamento sobre a própria produção tecnológica, no caso aqui da embarcação e das outras peças que são encontradas. Nos contam também histórias sobre as pessoas que utilizaram esses objetos, não só de quem era o dono da embarcação, mas das pessoas que construíram esses objetos. A gente tem aqui, desde 1840, em Belém, uma grande concentração de embarcações de ferro, tanto a vapor, quanto batelões, quanto outros tipos de embarcação. Mesmo antes do boom do período da borracha. E essas embarcações, sejam elas construídas fora do Brasil ou dentro do Brasil, elas também são rodeadas de pessoas que utilizavam, que a construíram, que reformavam. Então são indígenas da época, são populações negras escravizadas ou já libertas, já para o final do século XIX. Então são pessoas que fazem parte, que são nossos ancestrais e que fazem parte de Belém através de nós, hoje já pessoas descendentes deles, mas também que contam um pouco da história da utilização desses objetos. E aí a gente tem uma história das pessoas, do lugar, e também dos objetos. Ele estava soterrado, né, num lugar muito úmido, com muita lama, é o canal. Então a gente encontrou ele num estado muito avançado de corrosão, algumas partes de estado muito avançado de corrosão. Mas, para nossa surpresa, parte desse metal ainda está saudável, justamente porque é um metal muito antigo, então ele acabou resistindo às intempéries, de certa forma. Tanto que muito das características do ferro original, você ainda vê hoje, depois do processo de restauro. Mas ele foi encontrado, assim, num ambiente... O ferro, ele é um metal muito instável. Então, a umidade, temperatura, qualquer oscilação já provoca processos de corrosão. Então, imagina isso, dentro de um lugar soterrado, úmido, esses processos são acelerados. Começa com o básico, é retirá-lo, né, colocar num suporte como esse que vocês estão vendo aqui, para poder ter o espaço e as condições para a equipe trabalhar. Não foi um processo fácil, porque se trata de um objeto de grandes dimensões e muito pesado. Então começou com o básico, foi a limpeza, foi tirar toda a lama, toda a sujidade possível. Foi um trabalho que envolveu uma equipe muito grande, entre arquitetos, conservadores, restauradores e trabalhadores da construção civil. Foi feita uma limpeza, depois foi feito o processo para retirada da camada de corrosão e também de desempenamento de algumas partes, porque ele estava, em algumas partes ele estava um pouco torto, um pouco deformado, então a gente pôde tirar um pouco dessas deformações. E por último, foi a aplicação de revestimento que justamente protege
protege, isola a camada de metal do ambiente e isso faz com que o processo de corrosão ele não ocorra ou ocorra de forma mais desacelerada. O restauro, a gente tem que ter um equilíbrio entre o respeito ao material e a melhor forma de protegê-lo. A gente não é porque uma tecnologia é muito cara que ela é necessariamente a mais adequada. Então, precisa de uma observação, de uma análise do material, ver estudar quais são as melhores formas de proteção. Foram feitos muitos testes com diferentes formas de revestimento, até que a gente encontrou um que a gente selecionou como ideal. O revestimento, tudo que a gente fez foi aprovado pelos órgãos de proteção ao patrimônio, não é uma decisão nossa que precisa ser aprovada. Então a gente precisa encontrar a melhor forma de sempre ter respeito, como eu falei antes, ao material, mas também uma forma de mostrar o que ainda existe dele da melhor forma possível. Começou em fevereiro de 2025, ele foi finalizado basicamente em julho. O que a gente está fazendo agora é algumas observações, alguns retoques, porque às vezes no trabalho de revestimento, às vezes tem alguma falha, alguma lacuna, então elas estão sendo verificadas. Mas o processo a gente pode considerar que ele está finalizado. O que vai precisar agora é observação para ver como se comporta essa camada de revestimento e fazer as manutenções, que vão acontecer não agora, mas enquanto ele estiver em exposição também.